Oi, tudo bem com você? Muito prazer, meu nome é Cleo Pereira, técnica ambiental em gestão de saúde, especialista em renda extra em aromatizantes para carro e para ambiente. Já fazem mais de 10 anos que a gente trabalha com fragrâncias, com óleos essenciais, e cada ano que passa eu vou me apaixonando cada vez mais pelos óleos essenciais e como desenvolver, como utilizá-lo no aromatizante para carro e para ambiente, de forma que ele não seja só um aromatizante para carro e para ambiente, mas de forma que ele mude a vida ou que ele gere benefícios à vida da pessoa, não só que está vendendo, que vai lucrar, ganhar dinheiro com isso, mas que ele seja benéfico também para quem está comprando. Dessa forma, você, como vendedor, tem como se beneficiar ou ter pelo menos 80% de chance de vender o seu produto com mais exatidão. Porém, todavia, entretanto, é importante que você entenda um pouco mais sobre essa questão dos óleos essenciais, das fragrâncias e até mesmo o benefício desse produto, para que você possa ofertar ao seu cliente realmente o benefício desse produto e não o produto em si. Dessa forma, você consegue prender a atenção dele, relacionando ao seu produto, sem ele focar no preço, e sim no valor do produto, né? O que aquele produto pode gerar para ele, além de ser um produto esteticamente bonito e cheiroso. E eu sempre falo que ao escolher uma fragrância, é importante você entender sobre essa fragrância. Pois bem, estava aqui pensando como que eu ia te explicar um pouco sobre isso, sem generalizar, sem falar tão difícil, sem usar uma linguagem tão técnica. Afinal de contas, acho que não é tão difícil falar sobre fragrância quando você realmente entende e é apaixonado pelo que você faz. Falar de fragrâncias, falar de óleo essencial é como pensar em música, é como pensar em uma orquestra, em uma banda. Tem que haver combinações, tem que haver uma sintonia nessa combinação. É como uma sinfonia. O perfume, ele tem o começo, o meio e o fim. Entende? Estamos no caminho. Todo compositor, ou até compositor ou maestro de um grande grupo, de uma orquestra, né, ele cria melodias. Ele cria acordes, notas musicais, de forma que todas elas fiquem harmônicas, homogêneas. Como eu sempre digo no processo de maceração, um produto que é heterogêneo, vários produtos heterogêneos, quando entra em processo de maceração, é justamente para que eles se tornem homogêneos. Assim é na música, na composição dessa música, e assim é na composição ou na construção dessa fragrância que você vai vender para o seu aromatizante. Aliás, para o seu cliente, que você vai construir o seu aromatizante para carro. É como um compositor que cria melodias, cria acordes, e através dessas notas musicais é que o especialista, a pessoa que cria esse perfume, que no caso é o perfumista, ele vai criar algumas notas, alguns acordes, alguns temas olfativos, certo? Usando notas olfativas, que são matérias-primas, que vêm de onde? Folhas, árvores, caules, sementes, raízes. Tá aí a minha ligação como técnica ambiental com as fragrâncias e o porquê que eu me apaixono dia após dia pelas essências e óleos essenciais para a construção do melhor aromatizante para carro ou do melhor aromatizante de ambiente do Brasil. A gente bem sabe que nem toda fragrância, nem toda essência, ela vem direto do natural, da natureza. Existem também as essências sintéticas, que são as de mais fácil aquisição, que são as mais baratas. E quando a gente fala em sintético, é algo que vem da indústria, né? Então a gente que trabalha um pouco nisso, a gente entende ou traduz isso como molécula sintética.
que é algo que vem do meio químico. Então, os óleos essenciais, os bálsamos, resinas, musgos, já ouviu falar em musgo? Dá uma estudada também sobre isso. E as moléculas sintéticas é o que vão formar esse óleo essencial tão maravilhoso. É importante você entender que cada nota olfativa, cada matéria-prima para a construção dessa fragrância, ela tem um tempo de duração. E por que eu estou te falando isso? Porque o grande desafio em preparar um aromatizante com excelência e que indaga muitas pessoas é realmente sobre o tempo de duração dessa fragrância. Por que a minha fragrância dura tão pouco? Ou por que a minha fragrância ela cheira tão pouco? Por que ela é tão suave? Ou por que essa fragrância ela é tão forte? Quando um perfumista faz um perfume, a gente diz que é a assinatura olfativa dele. É algo que ele criou. Igual a mim, Cleo. Muitas pessoas me conhecem pela reciclagem. A minha assinatura, a minha marca registrada é a reciclagem. Outras pessoas me conhecem por conta do aromatizante para carro. Então, ali está a minha assinatura. Olha, quem começou com tudo isso e tal, ela é especialista nisso. Então, assim, esse tempo da nota olfativa, esse tempo de durabilidade da tua fragrância está associado à evaporação. Ou seja, o teu produto ele tem um tempo de evaporação, né? Não é um produto que pode durar toda uma vida. Não é um produto que, independente do valor que você vai vender hoje, ele vai durar 1 ano, 2 anos. Até porque, se isso fosse possível, você como empreendedor, você como vendedor de aromatizantes e perfumes em geral, você ia passar fome, né? Ou ia ser aquela luta diária para todos os dias você ter uma cartela de clientes que comprem o teu produto, novos clientes chegando na tua lista. E claro que isso deve acontecer sempre, né? Mas todavia que o teu produto ele dura mais do que o tempo que ele deve durar, seria um prejuízo para você na tua cadeia alimentar com relação ao aromatizante. Um aromatizante ele tem que durar, em média, pelo menos de 10 a 15 dias. Mais do que isso é muito bom, mas mais do que 1 mês, acredito eu que como vendedor você já ficaria no prejuízo. Além de você ter que aumentar todos os dias a tua lista de clientes, né? Possivelmente esse cliente que comprou contigo hoje e que vai comprar daqui a 2 meses, talvez ele nem volte a comprar mais contigo, até porque ele mudou de cidade. Ele não vai estar numa outra cidade e te pedir para você mandar um aromatizante para ele, por mais que o seu produto seja o melhor do mundo. Então, todo aromatizante, todo perfume, ele tem um tempo de duração. Ele tem um tempo para evaporar, mesmo um produto sendo bem construído. Se ela evapora muito rápido, claro, ela vai durar muito menos. É uma nota que explode, tem brilho, tem potência, mas dura pouco, igual uma estrela cadente. Se a gente observar o gráfico, você procurar no Google o gráfico, a gente percebe que as notas cítricas e as notas aromáticas, elas têm, como que eu posso dizer para você? Elas têm uma expansão, elas são mais voláteis, elas aparecem mais. Notas de flores, notas florais duram mais tempo, né? Ela não tem a mesma explosão de saída. Agora, se a gente fala de notas de madeira, musk, ambaradas, essas duram mais porque elas são substantivas, né? Então, toda fragrância ela tem que ter o início, o fim, o meio, o início da composição. É a hora que a gente abre o produto, passa, sente aquele cheiro e decidimos se a gente gosta ou não do produto. Sabe? Aquela ligação, deu match, é igual um namoro, bateu o olho, né? Igual um chaveco, uma atração. Bati o olho, gostei. Funciona do mesmo jeito. Apliquei no pulso, cheirei, gostei. Decido se quero ou não essa fragrância para minha vida. Já as notas de cabeça, elas são frescas, elas são luminosas, elas apresentam uma fragrância com uma composição mais completa, pode-se dizer assim. As notas de cabeça, e são
os primeiros acordes, sabe lá no comecinho quando eu falei sobre música? Tipo isso, são os primeiros acordes. Os primeiros acordes da melodia olfativa. E aí depois que a gente já falou das notas de cabeça, né, as notas que explodem, as notas que a gente se apaixona à primeira vista, aí a gente vai falar sobre as notas do meio. As notas do meio, que a gente chama de notas do corpo. Essa, aquela que pega o coração, sabe? Isso. As notas do meio são aquelas que atingem o coração. É as fragrâncias onde a gente encontra as notas olfativas intermediárias, sabe? No meio. E aí a gente consegue ter uma noção maior em relação à evaporação e à fixação. A gente está no caminho que a gente quer, que é fixação, que é muito mais importante até do que a própria evaporação. Existem alguns produtos que evaporam um pouco mais rápido, dentro daquilo que a gente já falou, das composições, da melodia, mas ela fixa e ela marca. Já vendi aromatizantes que acabou, mas o cheiro continuou no carro. Quer dizer o quê? Que teve uma excelente fixação. E aí, isso que eu estou te falando se enquadra não só para a construção do seu aromatizante, até porque a gente não vai usar ele na pele, mas a gente está falando da evaporação e da fixação dele no ambiente. Mas você pode usar esse mesmo processo, esse mesmo procedimento, essa mesma explicação para adaptação e para a construção também do seu perfume de pele. Então, as notas de coração, elas constroem o caráter da fragrância que você vai utilizar no aromatizante ou no perfume para sua pele, porque elas tendem a durar de 3 a 4 horas, tá? Eu não estou falando aí de duração do aromatizante, eu estou falando da duração das notas de coração, as notas de corpo, né? A duração delas na composição, nessa mistura, para que você construa de fato um aromatizante de valor, com maior durabilidade e maior fixação. E aí, por fim, a gente chega numa conclusão, né? Que o fim são as notas de base, que vão sustentar. Quando a gente fala em base, a gente fala em estrutura, em sustentação. Então a nota de base, junto com a nota de corpo, de coração, de cabeça, a nota de base é a que vai sustentar o tom, o cheiro da fragrância, que vai confirmar o caráter que foi proposto pelas fases anteriores. Então, todas as fases anteriores, por fim, a gente consegue chegar a um denominador comum e ter a fragrância perfeita para o seu aromatizante, com maior tempo de validade, né? Evapora-se menos, fixa-se mais. Aí então, a gente entra com uma das composições que eu falei no começo, que é utilizado na construção dessa fragrância. A gente entra com o musgo, a gente entra com o bálsamo, a gente entra com os ingredientes que a gente chama que tem baixa volatilidade, mas tem uma fixação muito forte. Por que eu tô te falando tudo isso sobre a construção da fragrância para o seu aromatizante? Porque a partir do momento que você tem entendimento sobre isso, você mesmo pode estar construindo a fragrância única, né, para o seu aromatizante, ter a sua própria assinatura, construir a sua própria fragrância. Então é necessário um pouquinho de estudo e um pouquinho de persistência para que você tenha uma fragrância atênue, com tenacidade, entendeu? Maior fixação, maior durabilidade. Não existe mágica para que esse teu aromatizante ele dure mais tempo, para que ele fixe mais tempo. Não tem um pozinho mágico que você joga lá e o cheiro vai ficar fixo por 48 horas, por 15, 20, 30 dias.
ou um ano. Não existe um pó mágico. Entende? Que você vai colocar lá no seu preparo do seu perfume ou do seu aromatizante e vai durar um século. Aquele aromatizante que você coloca na sua casa, no seu carro, e que impregna em você para que você não compre nunca mais. Não existe receita mágica. O que existe é uma combinação, onde todas as notas, como num acorde, como numa orquestra, todos os instrumentos devem estar em harmonia. Entende? Então não é pó mágico, não é fixador, não é propilenoglicol, não é base, não é a essência da melhor qualidade que vai fazer esse teu produto durar uma eternidade. Perfumes, em geral, seja para pele, para um aromatizante de ambiente ou de carro, eles eternizam e perduram aqui, ó, na sua memória. Mas, com o tempo, eles evaporam. Eles não duram para sempre. Muitas pessoas me perguntam assim, Cleo, mas por que a fragrância X dura mais do que a Y? Eu acho que já respondi com tudo isso que eu te disse sobre combinação. Cada um com seu cada qual. Entendeu? Cada cheiro com o seu campo harmônico de componentes, de fragrâncias, para ter uma só. Se o meu aromatizante, ou se na construção do meu aromatizante, eu construo uma nota mais cítrica, como por exemplo, um bergamota, um limão siciliano, um laranja. Se eu construo uma nota cítrica em uma fragrância fresca, borbulhante, radiante, o que vai acontecer? Logo, ela não vai ter uma duração tão grande e nem uma fixação. É preciso que eu repasse essa fragrância. Se eu começar a colocar muita nota de base para baixo, eu vou puxar essa nota para baixo. Então, ela deixa de ser tão fresca, tão brilhante e passa de cítrico para algo mais ambarado, mais amadeirado. Fica uma fragrância mais pesada. Tem pouca saída, então fixa-se menos no ambiente. Agora, se as notas saem de cabeça e depois saem do coração e por último de base, aí a gente consegue seguir uma sequência naquela ordem que eu te falei no começo e eu vou ter uma fragrância quase que perfeita, com maior durabilidade e com maior fixação. Entende? Percebam que existem vários perfumes com as mesmas notas, porém alguns fixam mais e outros fixam menos. Por quê? Digamos que um perfume que é composto, que na construção dele tem lá um bálsamo e alfazema, e no outro perfume também tem bálsamo e alfazema, o que muda na fixação desse perfume? A quantidade de bálsamo e alfazema que foi posto no perfume 1 e no perfume 2. Entende? Quando eu falo de harmonia, de orquestra, de um casamento com as notas olfativas. Cleo, mas o que interessa todo esse assunto? Estou te respondendo do porquê algumas fragrâncias que você tem na composição, na construção do seu aromatizante duram mais e outras menos. Você precisa entender essas combinações, caso o teu cliente te pergunte por que a fragrância X dura mais do que a fragrância Y, sendo que na nota de base, de corpo e de coração, todas elas contêm as mesmas notas de corpo e de coração, ou seja, os mesmos ingredientes. É igual fazer um bolo. Come um bolo com 3 xícaras de farinha de trigo e come um bolo com 2 xícaras de farinha de trigo. Será que você consegue perceber a diferença
já que ambos foram feitos com farinha de trigo? É lógico que consegue. Talvez, dependendo da marca da farinha de trigo, ou até por conta da quantidade, um bolo esteja mais fofinho e mais leve, enquanto o outro vai estar mais pesado. Entendeu? Eu tenho aqui um perfume sem marca, que eu mesma construí, baseado nesta teoria e nessa técnica, na construção, na composição e na harmonização das notas de base, de cor e de coração. Tá? Você vê que é um vidro totalmente artesanal e sem marca. Esse é o meu perfume, que fixa na minha pele por até 12 horas. E talvez em outra pele fixe mais tempo ou menos tempo. E nesse mesmo aromatizante, eu tenho o mesmo perfume, com as mesmas notas olfativas, porém em quantidades diferentes. E que eu não uso na minha pele, mas eu uso no meu carro. A partir disso, de toda essa explicação, para você entender como construir um perfume ou um aromatizante perfeito e entender do porquê que uns duram mais, outros duram menos, uns fixam mais, uns fixam menos, agora você pode até já começar a fazer as suas combinações e fabricar a sua própria fragrância. Agora, se você não quer ter todo esse trabalho, estudar mais afinco sobre isso, eu resolvi facilitar a sua vida. Como nós trabalhamos com isso há anos, hoje, assim como na indústria farmacêutica e tantas outras lojas, hoje eu, Cleo, também forneço todas as fragrâncias para o seu aromatizante prontinho. E você vai me acompanhar no YouTube e vai ver várias aulas minhas te ensinando a como fabricar o seu aromatizante. Bem como, se você não quer ter trabalho de fabricar também o seu aromatizante, você pode estar adquirindo o nosso produto pronto para venda para todo o Brasil, com frete grátis. Fretes foi ótimo, né? Com frete grátis. Se você quer entender um pouco mais... Cachorro latindo. Se você quer entender um pouco mais sobre fragrâncias, especificamente para aromatizante de carro e de ambiente, se inscreve no canal. Você gostou dessa explicação? Deixa seu like, porque a gente vai dar continuação a essa série. E agora que você já entendeu sobre as notas que compõem a sua fragrância para a construção do seu aromatizante, agora nós vamos gravar várias aulas onde eu vou te falar de todas as fragrâncias que eu vendo e que eu fabrico para aromatizante de carro. Uma das mais vendidas, por exemplo, é o Ferrari Black. Quais são as notas de corpo, base, de coração, do meio, enfim, que compõem o Ferrari Black? Quer saber? Ficou curioso? Então se inscreve no canal, deixa seu like e acompanha as próximas aulas, que nós vamos falar de todas as fragrâncias mais vendidas e vamos falar sobre a nota de corpo, de coração, base, da construção para uma fragrância perfeita, que gera benefícios não só para o seu bolso, mas para o seu cliente. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever, deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. E vai estar aqui na descrição desse vídeo o meu link para o WhatsApp para que você possa adquirir todos os nossos materiais, tanto para a fabricação como pronto para a revenda. Vem pro time Cleo Pereira, cheirinho do bem bom ou Cleo Renda Extra. A gente se vê no próximo vídeo. Bora pra cima. Sucesso, boas vendas. Tchau.